Começa agora o podcast Sob Medida, sua dose semanal de conteúdo bíblico. Sob Medida. Olá, eu sou Jefferson Rodrigues. Seja bem-vindo ao podcast Sob Medida, sua dose semanal de conteúdo bíblico. Este é o nosso programa de número 1. O podcast Sob Medida é mais um projeto da plataforma de ensino Escola Discípulo Racional. E esse podcast, ele tem por finalidade ser um podcast devocional, onde você vai ouvir uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua semana. E neste programa inaugural, o programa de número 1, eu tenho um tema para falar com você: o Eclesiastes e o fator tempo. O texto de Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É interessante como o livro de Eclesiastes põe em discussão o sentido da vida e o seu propósito. Observe que este livro, ele coloca em pauta questões sobre a vida e a forma de viver. Dentre esses questionamentos feitos no livro escrito por Salomão, nós vamos encontrar a ideia do fator tempo. E é sobre essa ideia de ser bem resolvido com o tempo que eu quero falar com você nesses poucos minutos. A ideia do Eclesiastes capítulo 3 é mostrar que Deus projetou cada acontecimento para se encaixar perfeitamente ao seu devido contexto. E entender isso é viver em paz com o fator tempo, uma vez que nós vivemos na sociedade do imediatismo e que vive uma espécie de ansiedade crônica. Esse imediatismo impede muitas das vezes uma relação mais aprofundada. Esse texto do Eclesiastes nos convida a uma sincronia entre as minhas preocupações e os anseios com o entendimento perfeito do tempo. Ou seja, entender Eclesiastes 3 é saber que tudo acontece no tempo certo. Observe como Salomão vai jogando luz ao fator tempo no decorrer da nossa história. E ele vai dizer que tudo tem seu tempo estabelecido para todo o propósito. E Salomão começa dizendo que há tempo de nascer e tempo de morrer. É interessante como Salomão resume o sentido da vida. Nós vivemos entre chegadas e partidas, entre o oi e o adeus. Vivemos exatamente nessas duas certezas, que nascemos e que vamos morrer. Observe como a reflexão de Salomão é a seguinte: neste fator chamado tempo, o que eu estou construindo? Vida ou morte? E a pergunta que fica é: na vida, eu estou gerando vida ou estou matando alguém a partir do que tenho produzido? Observe que Salomão ele vai ser ainda mais enfático e vai chegar a dizer nesse texto que há tempo de matar e tempo de curar. Salomão está resumindo a vida entre feridas e cuidados. É interessante esta análise porque, na visão de Salomão, é inevitável as feridas, como também eu terei certeza que o bálsamo que cura chegará no tempo certo. Salomão ainda vai dizer que é tempo de chorar e tempo de sorrir, entre lágrimas e sorrisos. Vivemos nas dimensões dos picos emocionais. Chorar e sorrir é do humano. Já parou para pensar que a sociedade exige sorrisos o tempo todo? Por isso vivemos o estranho tempo dos sorrisos fabricados. É necessário ter equilíbrio emocional para sermos felizes com esse fator chamado tempo. Salomão vai ainda nos apresentar a possibilidade de tempo de abraçar e tempo de afastar. É como se ele resumisse o sentido da vida no tempo entre aproximações e recuos. É a dolorosa pausa do espaço. É quando a vida nos priva do que era tão comum, o abraço. A pandemia veio para mostrar isso. Aliás, a pandemia veio para tirar a máscara do mundo e mostrar o quanto ele está doente. Já parou para pensar que o nosso dicionário foi alterado? Quarentena, pandemia, isolamento, lockdown. O que nos resta é aprendermos e que esse tempo ele seja didático. Quando tudo isso passar, que os nossos abraços sejam mais apertados, os nossos encontros sejam mais valorizados e a nossa comunhão seja mais sincera. Por fim, eu gostaria de destacar a última expressão de Salomão, quando ele fala que existe tempo para tudo, inclusive tempo de guerra e tempo de paz. Ele está falando sobre a vida na perspectiva entre os temperamentos da relação, entre os conflitos e um estado de ser.
Estar em guerra é experimentar os conflitos e embates terríveis da vida, mas sem perder a perspectiva da paz. E paz, na Bíblia, não é ter paz, é viver em paz. É a ideia do shalom, que é muito mais que paz, é completude. E eu queria encerrar dizendo que Ele é o Deus que transforma a guerra em paz, pois a Bíblia diz que Ele põe fim à guerra. Que Deus te abençoe e que você esteja feliz com o fator chamado tempo. Este foi o primeiro programa Sob Medida, sua dose semanal de conteúdo bíblico. Para mais conteúdo e informações, siga o nosso Instagram, @Escola Discípulo Racional. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.